Eu comentei um tempo atrás que os sites que eu uso para ver o desenho em inglês estão fora do ar. Por isso, eu decidi esperar um pouco para lançar a parte 24. Para não ficar sem vídeos esse mês, vamos falar de algumas curiosidades sobre as aberturas e encerramentos do desenho. Essa é uma das aberturas mais conhecidas e bem recebidas pelo público até hoje. Ela foi composta por Ron Wasserman, que também compôs a música de abertura de Mighty Morphin Power Rangers. Nessa cena da nave, Fera e Xavier não aparecem. Além disso, vendo bem devagar, parece que Gambit surge do nada. Tá certo que ele está num plano mais fundo, mas já deveria dar para ver as pernas dele. O comunicador no peito do Ciclope aparece com linhas pretas por fora do X. Esse erro acontecia de vez em quando durante a série. Outro detalhe é que por um breve momento conseguimos ver os olhos de Ciclope por dentro do seu visor. Ciclope parece estar usando óculos de grau aqui, mas no desenho seus óculos têm lentes vermelhas, pelo menos na maioria das vezes. As letras no nome de Wolverine têm a mesma fonte que seus quadrinhos. Ele já tinha uma revista solo na década de 80. Tem certas coisas que a gente só vê em ultra câmera lenta, como por exemplo essa clareada na pele de vampira, de um frame para o outro. As letras no nome de Fera também seguem os quadrinhos. É a mesma fonte usada em Amazing Adventures. Foi nessa série de quadrinhos que o Fera apareceu pela primeira vez com seus pelos e presas. Uma curiosidade é que nas 5 primeiras edições, seus pelos eram de cor cinza. Fera faz mágica e some com seu livro vermelho durante a animação. A fonte no nome de Gambit também segue seus quadrinhos. O curioso é que sua série solo só foi lançada no fim de 93, um ano depois do desenho já ter estreado. Acredito que foi algo combinado pela Marvel, para que o estilo do título fosse o mesmo nas duas mídias. Um detalhe aqui é que o naipe de espadas está virado de cabeça para baixo. Jubileu, assim como Gambit, também era uma personagem relativamente nova nos quadrinhos. Ela foi escolhida como substituta de Kit no desenho, depois do fracasso do piloto Pride of the X-Men. Um detalhe é que o símbolo da sua roupa rosa muda durante os episódios. Algumas vezes aparece só uma bola com traço amarelo no meio, e em outras temporadas aparece o símbolo dos X-Men. Nessas batalhas aleatórias, vemos a represa e os robôs que aparecem em Genosha, uma sentinela pequena, becos da cidade de Nova York e a Sala do Perigo, ou como falam durante o desenho, Sala de Guerra. E chegamos naquela cena icônica, da colisão entre vilões e heróis. Quando o desenho passava na Globo, a abertura era curtinha e começava dessa parte. Jean e Fera não estão presentes nesse embate. Essa falta pode ter acontecido porque ambos eram cogitados para serem personagens secundários. Por isso que Fera passou a primeira temporada quase inteira preso e Jean aparecia tão pouco. Do lado dos vilões, tem 2 personagens que não fazem muito sentido. Thunderbird, ou Pássaro Trovejante como foi conhecido no Brasil, fazia parte dos X-Men nos quadrinhos, e teria um papel no desenho. Ele seria um membro dos X-Men que morreria, mas os produtores do desenho acharam que seria ruim mostrar o único indígena do grupo morrendo. Então, deixaram esse papel para Morpho, um personagem baseado no X-Men Changeling, que também acabou morrendo nos quadrinhos. O nome de Changeling foi alterado para não haver confusão com o personagem Mutano da DC Comics, que havia mudado seu nome de Beast Boy para Changeling na década de 80. Como os produtores gostaram do estilo e do visual de Thunderbird, resolveram colocar ele na abertura, mas colocá-lo do lado dos vilões causou estranheza para todos que conheciam os quadrinhos dos X-Men. O outro ser estranho é o careca de roupa verde. Muitos acreditavam que ele poderia ser o Gremlin. Eu mesmo acreditei nisso por anos, mas foi revelado que aquele é somente um mutante genérico sem nome. Esse mutante, assim como Thunderbird, aparece naquele episódio cheio de cameos, Ilha dos Escravos. O pior é que esse embate fica desbalanceado. 7 X-Men contra 8 vilões. Ou seja, colocaram um desses 2 personagens à toa ali. Uma coisa tosca ficou por conta da dublagem brasileira. Em uma das temporadas, o narrador lia X-Men. X-Men. Na primeira temporada, o narrador não falava o nome da equipe. Depois, ele começou a falar direito. X-Men. Na quinta temporada, o desenho recebeu uma nova abertura. Ela tem um tipo de remix da música original, só que com uma guitarra mais aguda, além de ter sido reduzida em quase 30 segundos.
Aparecem cenas da abertura original, misturadas com cenas de episódios antigos. Não se sabe ao certo o porquê da mudança, mas acredito que a redução do tempo da abertura daria mais tempo de história ou mais tempo para os comerciais. E depois de 4 temporadas, acho que não precisavam mais apresentar os personagens. Se diminuirmos a velocidade de algumas cenas, conseguimos ver personagens que não tinham na abertura antiga, como o Bispo, Cable, Arcanjo e praticamente todos os vilões do desenho. Só que passa tão rápido que é até difícil perceber. Quanto aos encerramentos, temos 3 diferentes. O mais legal é o da primeira temporada. Temos uma música massa e os personagens sendo mostrados em 3D. Esse encerramento mostrava mais detalhadamente o poder de cada X-Men. Muitos devem lembrar que a única X-Men que não é mostrada é a Jubileu. Porém, nas primeiras exibições do desenho, ela aparecia. Uma pessoa conseguiu gravar essa primeira apresentação e postou no YouTube. A mudança deve ter sido feita por questões contratuais, para dar mais destaque na logo das empresas produtoras e distribuidoras. Os produtores do desenho haviam sido pressionados para colocar qualquer coisa em CGI no desenho e encontraram essa alternativa de colocar no encerramento. Ocorreu a mesma pressão no Homem-Aranha, mas lá eles resolveram colocar no background de algumas cenas. Infelizmente, para evitar problemas com órgãos de censura, que poderiam achar que o encerramento era uma forma descarada de incentivar as crianças a comprarem brinquedos, eles mudaram o encerramento na segunda temporada. O encerramento mantinha a música da abertura e mostrava um compilado de cenas. Como já dava para imaginar, Wolverine é o que ganha mais tempo de cena, e Jean, Fera e Jubileu praticamente não aparecem. Destaque para a aparição de Juggernaut, Cable, Sinistro e Dente de Sabre. Entre a quarta e a quinta temporada, alguns encerramentos mostravam trechos inteiros de um episódio antigo, alguns sem música e outros com o novo tema de abertura tocando ao fundo. Esse aqui, por exemplo, era para ter as mesmas falas do episódio Pacto da Falange, mas em português não fizeram a dublagem. Um detalhe desse último encerramento é a mudança da logo da Saban. Vocês sabiam que no Japão temos aberturas e encerramentos diferentes para o desenho? Em 94, 2 anos depois do lançamento nos Estados Unidos, o desenho foi exibido na TV Tóquio, mas tinha várias coisas que deixaram ele com mais cara de anime, como por exemplo esses cards na hora do intervalo, X-Men! E uma prévia do próximo episódio. Como as temporadas já estavam finalizadas, dava para colocar prévias sem ter que se preocupar com os atrasos na produção, que volta e meia ocorriam. Algo interessante que eu notei é que o título dos episódios é diferente. Aqui, por exemplo, o episódio Dias de Futuro e Passado ficou com o título O Mensageiro do Futuro, Bishop. Apesar das aberturas terem o estilo de animação japonesa, vemos que respeitaram muito do traçado original dos quadrinhos. Todas as músicas da versão japonesa foram tocadas pela banda Ambience. A primeira abertura tem a música Rising. Ela inicia com o narrador fazendo uma breve apresentação. Eu vou colocar a tradução que fiz junto com um amigo meu. X-Men E já começamos bem. Vemos sentinelas voando no céu e Magneto invocando bichos de dentro da Terra. Nem chegam a mostrar seus poderes de magnetismo. Até dá a impressão que o poder dele é controlar esses bichos. Eu acho que esses são os membros da raça alienígena Brood. São os melhores desse planeta. Jubileu parece ser muito mais forte e estilosa nessa abertura, se comparada ao desenho. Interessante é que colocaram Cable na abertura, segurando 2 metralhadoras gigantes nas mãos. Olha só, aqui eles não erraram o naipe de espadas. Tô impressionado com esse poder do Fera de abrir fendas no chão. Vendo assim, fica parecendo que Vampiro e Tempestade são bem próximas de Xavier, mas todos nós sabemos que Jean é a preferida dele. Agora temos a parte mais foda da abertura, a batalha entre Wolverine e Omega Red. No fim, temos a equipe do desenho reunida,
mostrando assim que Cable só apareceu por ser legal mesmo. A segunda abertura se chama Dakishime Tai Dare Yorimo. Na segunda abertura, as cores dos uniformes parecem mais vivas. Esses bichos parecem insetos, mas quando chegam mais perto, parecem ser a falange. Eu acho engraçado dessa parte é que a nave Blackbird parece se dobrar e encolher para desviar dos ataques. 6 membros da equipe pulam da nave, sendo que só Vampira e Tempestade sabem voar. Jubileu solta uma bola concentrada de energia, algo bem diferente dos fogos de artifício que ela solta no desenho. Notem também que ela usa muito mais os seus óculos. Essa cena simboliza o triângulo amoroso de Jean, Ciclope e Wolverine, mas só faz me lembrar do encerramento Cavaleiros do Zodíaco. Vemos aqui Apocalipse, em sua forma gigante, enfrentando Gambit. Notamos mais uma vez que acertaram no naipe de espadas. Magneto dessa vez mostra seu poder magnético, enquanto Xavier contra-ataca com seu Ki-Ko-Ho. Sério, isso só pode ser uma referência ao Tenshinhan, careca, usando roupa verde. Então vemos Sentinelas enfrentando um Homem de Gelo. O personagem apareceu pouquíssimo no desenho. Logo depois, aparece uma batalha entre Wolverine e o inumano Tusk. Ele e seus Minions aparecem em um episódio do desenho. Vampiro aparece enfrentando o que parece ser o inumano Foxbat, que não apareceu no desenho. Nos quadrinhos, ele fez parte da equipe Dark Riders junto com o Tusk. E então aparece Gambit enfrentando Spiral, habitante do Mojoverso. Essa é outra personagem que aparece muito pouco no desenho. Ciclope então atira sua rajada ótica em algo gigante, que parece ser Krakoa, a Ilha Viva, outra personagem que não aparece no desenho. A ilha foi mencionada pela primeira vez em 75, mas ficou meio esquecida durante esse tempo. Ela voltou a ser bem relevante recentemente, na série de quadrinhos House of X. E a abertura termina com toda a equipe reunida, com um background no espaço. O encerramento, Back to You, também é da banda Ambience. Esse encerramento lembra muito do desenho Street Fighter II Victory, que foi exibido na mesma época no Japão. As cenas são imagens retiradas diretamente dos quadrinhos americanos dos X-Men. Uma das imagens é da Uncanny X-Men 289, onde mostra a Tempestade beijando Forge, outro mutante que aparece algumas vezes no desenho. O casal teve idas e vindas nos quadrinhos, sendo que Forge chegou a pedir Tempestade em casamento, mas foi recusado. E vamos às nossas últimas curiosidades. Stan Lee pediu para narrar a abertura do desenho e explicaria o poder de cada X-Men. Ele fazia algo do tipo em vários desenhos da Marvel, e tinha feito naquele episódio piloto Pride of the X-Men. Welcome. This is Stan Lee of Marvel Comics warning you to look around you. Your classmates, your friends, you never know which one of them may be a mutant. A ideia não foi adiante, mesmo com a insistência de Stan e das adaptações que o showrunner Eric Lewald tentou fazer. Vários personagens que apareceram na abertura japonesa estão presentes nos jogos dos X-Men. Provavelmente era uma jogada comercial para o desenho alavancar os jogos. Algo parecido também já havia sido feito em Pride of the X-Men, que gerou aquele jogo que tinha a Dazzler. Recentemente, quase 28 anos depois da estreia do desenho, um homem chamado Zoltan Krisko entrou com um processo contra todas as empresas que geriram o desenho, alegando que a música de abertura havia sido plagiada de um programa de TV húngaro chamado Linda. E realmente, tem partes que as duas músicas são muito parecidas. Seu compositor, Vulcan George, morreu em 2013 e, pelo que parece, quem herdou os direitos dessa música registrou o copyright nos Estados Unidos em 2017. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, e isso é tudo por esse vídeo. Muito obrigado a todos os doadores do mês de março. A pandemia atrapalhou a todos nós, mas vamos continuar seguindo da melhor forma possível. Até a próxima!